Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos ao DTI Talk, esse quadro de lives com criadores de conteúdo. Eu estive meio sumida esses últimos dias, né? Nós não tivemos DTI Talk na semana passada porque o convidado da vez, o Josimar, ele teve um pequeno problema na agenda, mas a gente vai remarcar essa live dele, tá? E aí, essa live tá acontecendo no sábado. Geralmente a gente faz as lives toda terça, né? Mas a gente tá acontecendo essa live no sábado porque a nossa convidada especial de hoje, ela mora na Austrália. E aí é toda uma logística, o fuso horário é bem diferente lá. E aí a gente passou pro sábado para que fosse possível trazer a Dandara aqui pro quadro do DTI Talk. Beleza? E ela já chegou aqui. Vai dar certo. Oi, gente. Oi para todo mundo que tá chegando. Boa noite. Olá! Olá! Boa noite! Deixa eu chegar um pouquinho pra trás, porque minha cara tá muito Boa noite! Boa noite aqui no Brasil e bom dia por aí, Bom né? dia! Bom dia! São 9h, 9h04 da manhã agora. 9h04 do Gente, domingo, né? do domingo, é. Oh, meu Deus, não vai ter que trabalhar já. Nem senti final de semana. Ai, que coisa boa! Primeiramente, muito obrigada, né, por você ter aceito aqui participar e acordar tão cedo no domingo, né? Cara, obrigada pelo convite. Eu tava pensando, nossa, já faz tanto tempo que eu não faço live e tal. Eu ando meio desligada da página, porque eu tô precisando dar umas pausas. Mas nem acordei tão cedo assim, a verdade é que eu acordo cedo todo dia, gente. Eu acordo 6h da manhã, 5h30, não consigo acordar super tarde. E aí eu tava Meu basicamente Deus! só esperando. Não, então tudo bem, já estou me sentindo menos culpada, né, de ter feito você Não, tá acordar tranquilo. cedo no seu domingo. Mas é isso, estou só tentando botar aqui o chat no computador, porque a gente que tem os Tá. olhos puxados tem uma visão um pouco comprometida aqui do chat. Mas. E aviso logo aqui a nossa audiência que se vocês escutarem qualquer barulho aqui na minha residência, é a minha cachorra Suki, que ela resolveu, né, minha filha? Ela resolveu dar a Idem, doida aqui. Quem tem idem. cachorro vive essa emoção do ao vivo mesmo. Daqui a pouco sai a cortina mexendo que o cachorro ficou doido. Mas é isso. E eu boa noite a já, todo mundo. já quero pedir desculpa com antecedência, porque eu já tô esperando o momento que a internet vai parar de funcionar direito. Ai, meu Eu Deus. moro na Austrália, mas eu moro numa comunidade aborígene, que são os indígenas na Austrália, na verdade, o povo mais antigo do mundo. E aqui não tem Wi-Fi, só tem 3G, né? 4G, na verdade. E, cara, eu não sei o que acontece. Às vezes na minha casa o 4G é impossível de funcionar. Então, assim, vamos indo, mas se eu der uma pausa, assim, ou se o vídeo travar, a gente já sabe qual é o problema. Ai, meu Deus. Eu sempre fiquei tensa, assim. Eu tava até comentando com uma amiga esses dias. Eu falei assim: meu maior medo é um convidado da live cair e eu ficar sozinha na live, sem saber o que falar. Nossa, já Então, aconteceu gente. muito comigo. Mas já aconteceu mais de eu ser a pessoa que fica lá esperando a pessoa voltar do que ao contrário, mas tudo bem. Bom, mas vai dar certo aqui. Vamos ter fé de que a internet vai colaborar com a gente. Então, vou fazer as devidas introduções. Vamos começar aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliana Utiama, né? Sou dona aqui do perfil Deixa Eu Te Indicar, onde eu falo sobre filmes e séries. Eu sou publicitária, tenho 32 anos, falo da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, aqui no Brasil mesmo, tá? Não sou tão chique quanto a Dandara, que está fora do país. E é isso, e agora eu vou pedir para nossa convidada se apresentar, Dandara, esse é o momento. Conta aqui para o pessoal quem é você. Então, gente, meu nome é Dandara, eu sou administradora da página Câmara Secreta, já ia falar o nome da página errado, porque essa página já teve 30 nomes. No Brasil, eu nasci em Volta Redonda, é uma cidade no interior do Rio de Janeiro. A gente fala interior, mas não é interior, porque é uma cidade com 300 mil habitantes, mas é considerado interior, né? E aí eu sou formada no Brasil em engenharia agrícola. E aí eu vim para a Austrália em 2018, ou seja, já tem quase 3 anos e meio que eu tô aqui. É, Morava em Melbourne, que é uma cidade maravilhosa. Aí eu conheci o meu partner, né, o meu marido. E aí a gente mudou para cá, enfim. Aí agora eu moro a 7 horas de distância de uma cidade. É um lugar completamente isolado, gente. Aqui é muito, muito, muito remoto, sabe? Não tem internet, não tem supermercado, não tem basicamente nada. Mas a gente consegue levar uma vida boa.
Eu trabalho numa escola, eu dou aula e ao mesmo tempo eu faço trabalho de administração na escola e eu me apaixonei por dar aula, gente. A escola é uma escola primária, né? Então eu dou aula para crianças do quinto e sexto ano. Às vezes eu pego também o pessoal do primeiro ano, assim, do prep, né? Que é, eu não sei nem falar mais isso em português. Mas enfim, eu acho que o pessoal do CA seria. Enfim, amo dar aula. Amo a Austrália, mas eu também amo o Brasil. Meu sonho, gente, eu quero ir para o Brasil logo, mas eu tinha planos de viajar no passado para visitar minha família, porque desde quando eu cheguei aqui eu não fui para casa ainda. Mas Covid e agora, tipo, o governo proibiu a gente de sair do país. Enfim, mas estou aqui. Nossa, menina, que reviravolta. Ou seja, faz É, mais de 3 anos que você não vê sua família. sim, e a cidade onde eu morava, né, em Melbourne, que é no sul da Austrália, foi a cidade que mais ficou em lockdown do mundo inteiro, né? Eles ficaram em lockdown, acho que foram durante 270 dias ou mais, então foi tipo lockdown pesado lá, porque a Austrália eles controlam tipo a punho de ferro essa questão do Covid. Tanto que as fronteiras entre os estados ainda estão fechadas, né? Geralmente quando é final do ano, né, a gente entra de férias em novembro aqui, para férias de final do ano, a gente viaja para lá por conta da família do bem e dos meus amigos, mas esse ano a gente está sem saber se vai conseguir viajar por conta das fronteiras ainda estarem fechadas, né? Se a gente for, não consegue voltar, enfim. Uma loucura, mas cara, a Austrália é maravilhosa. Tipo, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, conheçam. Tem sim, alguém falou aqui, eu até respondi, né? Tem muito crocodilo. Tem crocodilo demais, gente. Ainda mais aqui pro norte, né? Onde eu morava no sul, que é região mais fria e tal, você não vê muito, não. Mas aqui no norte, tipo, tem demais. Você vê muito encontro. Eu não vou em praia aqui, tipo, nem que me paguem. Não piso na água, porque tem tubarão, tem crocodilo, tem água viva. É uma loucura, gente. Mas a Austrália é maravilhosa. Ela, ela fez toda a propaganda da Austrália e, tipo assim, tem crocodilo, tem água-viva, tem tubarão, mas pode ver, eu fiquei com É. medo. Inclusive, esses dias a Dandara postou um stories de uma aranha que tava no quintal da casa dela e eu, tipo, meu Deus do céu, socorro. Menina, essa aranha me rendeu, porque eu pedi pro bem ir lá, né, jogar um spray de inseto no buraco, mas a aranha não estava lá na hora. Bem, viajou, tá em casa um cachorro operado. Você não acredita que a aranha apareceu aqui dentro? Cara, era uma aranha desse tamanho, sem sacanagem. Eu Deus me chorava no livre. telefone. Eu chorava e eu liguei pra ele e falei: o que que eu vou fazer? Que eu tenho pavor de aranha. Ele ligou pra um outro professor, veio aqui em casa. Tipo, traumatizante. Tem muita aranha também na Austrália, tá, gente? E não é aranha, não, é aranha. Olha, eu vou falar aqui com a minha amiga do Clube da G. Eu falei, olha, amiga, se a gente for planejar ir para a Austrália, a gente tem que ir preparada, viu? Para essa aventura aí, para É. enfrentar os bichos da Austrália. Vai pro sul, porque no sul não tem muitas essas coisas. No sul você vai ver mais canguru e tal, mas assim, bicho. Você vê raposa também, né? Porque lá é muito frio, tipo, em Melbourne é frio, sei lá, 8 meses do ano, bem frio mesmo. Então, assim, aqui que é calor, né? Os bichos vêm todos pra cá, pro norte, e vivem feliz a vida aqui. Gente. Alguém falou aqui, Clube da G, vou ficar longe da água. Gente, eu não vou em praia aqui. Tipo, acho que entrei na água aqui, nesses 3 anos que eu vivo, que eu moro na Austrália. Já fui na praia várias vezes, entrei na água acho que 2 vezes, assim, morrendo de medo. Eu não vou. Ela tá dizendo aqui que a gente precisa de um treinamento prévio à viagem, né? Para saber lidar aí com essas adversidades na Austrália. Mas, Dandara, me conta aqui como foi que você começou esse teu perfil, começou a produzir conteúdo sobre filmes e séries aqui no Instagram, enfim, como foi isso? Qual foi o ponto de partida para começar a produzir conteúdo? Então, deixa eu dar só um olá aqui pro Bruno do Sim, Overcine, que ele falou, oi, Dandara, então eu tô falando oi. Então, eu sempre gostei muito de cinema, gente. Eu sou apaixonada por filme desde sempre. Eu lembro que quando eu era, tipo, mais nova, eu ia pro cinema com os meus amigos. Naquela época o cinema era, tipo, 2,50. Então a gente ia pro cinema, a gente assistia 3 filmes no cinema. E aí passava na locadora, alugava DVD pra levar pra casa. A gente sempre foi muito viciado em filme. E aí um dia, eu amo escrever, acho que mais do que eu gosto, acho que a maneira de expressar a arte que eu mais gosto é escrever. Eu tenho inclusive um livro publicado no Brasil, estou em processo de escrita agora. Então, um belo dia, eu estava lá no meu Facebook e aí eu falei, cara, eu vou escrever o que eu achei desse filme. Eu não lembro que filme que era.
Mas eu comecei a escrever e eu falei, nossa, tipo, me deu, sabe, uma sensação muito legal de compartilhar com as pessoas o meu ponto de vista sobre o filme. Mas eu nunca tinha pensado, assim, em passar para o Instagram, e naquela época eu nem usava muito Instagram, na verdade. E aí, até que um dia eu tava conversando com a Vivian, que é uma amiga que eu fiz na faculdade, né? Na verdade, eu era amiga da irmã dela, e aí a gente se tinha na rede social, mas a gente não era muito amiga. Um belo dia a gente começou a conversar sobre crítica e sobre filme, cinema e tal. E aí ela falou, cara, vamos fazer uma página? Aí a gente, na brincadeira, vamos fazer uma página. Um ano depois a página ainda não existia. E aí um belo dia ela falou, quer saber? Ela foi e fez a página, falou, tá aqui, ó, login, senha, entra lá, vamos escrever. E aí foi assim que surgiu o Conte Críticas, né? A primeira página de conteúdo cinematográfico da qual eu fiz parte. Éramos eu, a Vivian, e aí eu chamei um amigo meu, o Ronaldo, e ela chamou uma amiga dela, a Poliana. E aí a gente levou, a página foi, acho que a gente surgiu em março ou maio do ano passado, agora não lembro. E a gente ficou basicamente quase o ano inteiro. E aí quando foi final de outubro, mais ou menos, eu falei, gente, não quero mais. Tô me estressando muito, porque eu tava muito ligada nessa questão de crescer. Então, assim, você fica meio bitolado, né? Quando você só foca em números, quando você vê que você tá publicando, não tem muita curtida, não tem muito alcance, você começa a ficar... eu era uma máquina de publicar, tanto que a gente tinha os dias, né, programados para cada um publicar, e todo mundo publicava só uma vez. Eu publicava 2 vezes no meu dia, e às vezes eu queria publicar na manhã do dia de outra pessoa, porque eu achava que eu tinha que produzir conteúdo em massa para a página crescer. Funcionava de uma certa maneira, né? Porque a Conte Críticas cresceu bem rápido. Mas aí, quando a gente começou a se estressar, para de valer a pena, né? Eu falei, gente, não quero mais e tal, vou sair, esse negócio não é pra mim, tô me estressando muito. Parei. Quando eu parei, eu fiz assim, um dia, nossa, que maravilha, eu não tenho que publicar nada, não tenho que produzir conteúdo. No segundo dia, eu já tava precisando produzir alguma coisa. Tava nervosa. E aí eu falei, cara, não vou, não vou, não vou. E eu fiquei naquela, volto pra Conde, faço uma página individual. Só que assim, eu adoro o pessoal que fazia página, parte do Conde Críticas comigo, tanto que a gente continua em contato, a gente se fala muito, né? A gente continua discutindo cinema. Só que é muito difícil você produzir conteúdo com outras pessoas quando você tem uma visão muito forte do que você quer mostrar para as pessoas a respeito do seu ponto de vista. E aí, isso envolve muita coisa, né? Envolve a maneira de se expressar, que acaba sendo podada, porque você tem outras 3 pessoas que têm que concordar com você. Envolve a criação da arte, porque tem outras 3 pessoas que têm que concordar com você. Envolve tudo, gente. É do simples detalhe de escolher qual vai ser, sei lá, a cor da postagem até qual vai ser o conteúdo da postagem, o que a gente vai fazer em relação a um post. Então eu falei, quer saber, eu vou tentar levar sozinha. E aí foi quando eu vi com a Polaroid, que na verdade era essa página aqui, o Câmera Secreta, né? Começou como Polaroid, eu fiquei um tempo como Polaroid. E aí depois eu vi que a minha logo estava muito parecida com a logo da Polaroid, né? Da câmera. E o nome estava muito remetendo a uma coisa de câmera. E eu falei, eu preciso de uma identidade individual, não algo que remeta a minha página a uma coisa que já existe. E aí, tipo, a página passou por vários nomes, eu já nem lembro todos. E aí, por fim, cheguei ao Câmara Secreta. Foi basicamente esse processo de criação da página. E esse nome agora, esse nome atual, qual foi o conceito por trás desse nome, né? Porque você ficou atrás aí de buscar essa identidade, aí chegou agora nesse nome, como foi isso? Então, essa questão do nome foi uma questão bem, na verdade, eu não sei nem explicar, porque eu tinha alguns nomes na cabeça, né? Fui lá no gerador de nomes do Google, né, pra ver alguma coisa e tal. E aí eu vim com alguns nomes que eu gostava e a gente tem um grupo, né? Tem um grupo de amigos desde... O grupo começou quando a gente começou a assistir How to Get Away with Murder e a gente adicionou um monte de gente, enfim... Game of Thrones, o grupo bombou, enfim, a gente fala sobre cinema lá, e aí eles são os meus amigos, a gente fala sobre cinema, sobre filme, sobre novela, enfim. E aí eu joguei os nomes que eu tinha lá, né, falei, gente, o que vocês acham? O que vocês escolherem vai ser. E aí eles escolheram o nome, cheguei a colocar o nome na página, eu acho, mas no dia seguinte falei, não, ainda não é isso. E aí eu fui postar sobre alguma coisa, foi uma lista, eu acho, né? E eu falei, nossa, a sensação que eu tenho quando eu falo sobre esses assuntos é que eu tô sempre por trás das câmeras, sabe? Tipo, na verdade foi uma crítica que tava todo mundo adorando o filme e eu tava, tipo, detestando. E eu falei assim, nossa, parece que eu sempre tô atrás da câmera, tipo assim, fazendo alguma coisa meio escondida, uma coisa meio oblíqua e tal. E eu falei assim, câmera secreta. E aí quando eu falei, né? Todos meus amigos, a maioria, tipo, não, super fãs de Harry Potter. E aí, Harry Potter? A gente não tem nada a ver com Harry Potter, não. Mas aí ficou, Câmara Secreta, e eu me sinto bem com esse nome. Entendi.
Câmara Secreta e nada a ver com Harry Potter. Eu ia perguntar isso, Não, viu? Se foi uma inspiração de Harry Potter. não foi, foi uma coincidência. Tanto que eu nem tinha me ligado, né, no Harry Potter quando vim com o nome. E aí, tipo, os meus amigos, nossa, Harry Potter é muito legal curtir. E a gente não tem nada a ver com Harry Potter. Mas enfim, deixa estar. Deixa estar, exatamente. Bom, o mais importante é que você conseguiu encontrar a sua identidade, né? Então, isso é o É, mais importante agora. E aí, a gente passa para o próximo ponto que eu quero te perguntar, que é, hoje, aliás, desde que você começou, quais foram as suas estratégias para fazer o teu perfil crescer e como foi essa mudança de você ter saído de um perfil coletivo, né, para construir agora o seu próprio perfil e aí ter essa preocupação individual de você ser a única que está produzindo e depender único e exclusivamente de você o crescimento do perfil. cara, criar um perfil é difícil. É difícil por várias questões. Não envolve só você decidir que você quer ter um perfil. Você tem que ter coragem para se expor e você tem que entender um pouco também de como a plataforma funciona. Quando eu saí do Conde Críticas, né, a gente, em alguns meses, a gente tinha, sei lá, 2.000 e tantos seguidores, quase 3.000. E aí eu falei, nossa, eu vou abandonar esse tanto de seguidor, porque a gente fica muito com isso na cabeça, né? Seguidor, seguidor. Vou abandonar esse tanto de seguidor para começar do zero. Vai dar certo. E aí bate aquele medo, aquela insegurança, né, e tal. E aí eu falei, vamos. Só que assim, o Instagram, ele é uma plataforma que ele é muito sacana, é uma plataforma muito sacana, né? Quando você tá no começo, o Instagram, ele te funciona, ele fala, vai. Então, tipo assim, você posta, sei lá, uma vez por semana, seus posts vão sempre bombar, sempre vão ter muito feedback e tal, e aí te dá aquele gás no começo. Mas à medida que você começa a crescer, o Instagram ele vai te podando, né? Vai cortando as suas pernas. Então, para cada 10 passos que você dá, ele diminui 8. E você dá mais 10, ele diminui 5. Então, tipo assim, é basicamente andar descalço no gelo, né? Você anda, mas você volta um pouco. Então, assim, eu tinha, né, quando eu voltei com a Câmara Secreta, eu tinha muito essa ideia de que, cara, eu preciso, minha publicação precisa atingir X número de seguidores, minha publicação precisa ter X alcance. Eu ainda era muito vidrada nessa questão dos números, né? E aí eu percebi, eu acho que você também já deve ter percebido, e muitos criadores de conteúdos perceberam que o Instagram, ele não é uma plataforma que é muito fiel, ele não traz fidelidade nenhuma ao que você está produzindo. Não importa o quão importante é o seu conteúdo, não importa o quanto diferente, o quanto único, diversificado, ele não vai te deixar crescer se você não seguir todas as médias do Instagram. Só que ao mesmo tempo que ele não te deixa crescer se você não segue ele não te dá... como é que eu vou dizer assim, o caminho para seguir, né? Então, assim, é muito suado isso daqui. Qualquer pessoa que produz conteúdo sabe como é difícil você... eu, por exemplo, eu tô no momento da página agora que eu ganho, assim, sei lá, 10 seguidores por semana e o meu número não cresce, porque, tipo, muita gente para de seguir também. Então, eu meio que comecei a me desprender disso para poder criar uma mente sã e não deixar a minha alegria em vir aqui publicar ou a minha criatividade ser arruinada por conta de números. Mas uma coisa que eu percebi muito é que o Instagram, ele não favorece at all, tipo, de jeito nenhum, quem só fica atrás de post. O Instagram quer ver cara. Então, se você vai nos stories, você faz os seus stories, né? Se mostrando, se você faz um Reel, se você faz um IGTV, é isso que o Instagram quer. O Instagram já faz muito tempo que deixou de ser uma plataforma, né? Que só favorece quem está postando foto, né? Ele quer que você faça o pacote inteiro. Então, se você quer crescer aqui, você tem que fazer um pouquinho de cada coisa. Você tem que postar, você tem que ir pro Stories, você tem que fazer o Reels, você tem que fazer o IGTV, você tem que fazer isso e aquilo, enfim. Tem vários... É como se fosse montar um quebra-cabeça, sabe? E você tem que produzir todo santo dia. Eu já não faço isso mais. No dia que eu acordo, não tô afim, no dia que eu tô cansado, no dia que eu tô preguiça, no dia que não tenho tempo, eu já não me cobro mais tanto, mas tem que produzir todo santo dia para você ter alguma chance de crescer. Uhum. Essa questão do algoritmo realmente ela é uma discussão bastante acalorada, né, no grupo de criadores de conteúdo e para quem, enfim, está no Instagram, até como empresa, como negócio, né? Aham. E essa questão da produção diária, né? Eu acho que isso compromete muito a saúde do criador de conteúdo, né? Quando você se sente compelido a ter que estar produzindo e fazendo post todos os dias. Para É quem, assim, tem um day job, né? Tipo, você não tira sua renda 100% daqui, isso é muito difícil, né? E quase impossível. aí, quase impossível, exatamente, né? Principalmente porque a gente tem que assistir
ou um filme todo, ou uma temporada inteira de uma série, que, enfim, leva tempo, e aí produzir o texto, ou, sei lá, o conteúdo que vai ser, a análise, ou o vídeo, etc. E acaba que toma muito tempo. Então, para quem não vive disso aqui, realmente é muito difícil. E eu acho que o maior desafio, pelo menos assim, foi a maioria dos convidados, é a cobrança, é a comparação. Porque tem Sim. gente que vai conseguir postar todos os dias e tem pessoas que não vai conseguir postar todos os dias, sabe? E aí, onde reside esse equilíbrio? Hoje, para você falou assim que não está tão apegada mais aos números. Como é para você equilibrar essa questão da cobrança e da comparação com outros perfis do nosso segmento? Cara, a comparação para mim não é um fator crucial, porque assim, quando eu tava no Conde, né, a página antiga, eu comparava muito, porque a gente via que a gente estava produzindo um conteúdo legal. Como eu falei, né, eu tenho muito apego à leitura, então eu já tenho uma familiaridade com texto, com produção de texto e tudo mais. E eu via páginas que as pessoas, sei lá, tipo, não faziam um texto legal, nem em questão de conteúdo, mas questão assim, o texto não era bem escrito, o texto não fazia sentido. Várias pessoas que jogavam várias palavras, parecia literalmente que a pessoa tinha ido no dicionário, sei lá, qual palavra que parece com a apresentação? Vou jogar aqui, entendeu? Não fazia sentido, o texto não tinha, enfim. E aí eu olhava para aquilo e olhava para minha página e falava, cara, como assim? Como assim a gente não tá crescendo? Só que aí eu parei para reparar que, tipo assim, nessa questão de comparação, se a gente continuar se comparando, a gente não sai do lugar, né? Porque a comparação acaba que vira cópia em certo momento, que a gente passa a desacreditar no nosso trabalho e acreditar mais no trabalho com o qual a gente está comparando nós. Então a gente vai ter essa tendência a querer fazer igual, a querer fazer parecido, e aí a gente acaba que perde a nossa característica, a nossa individualidade, e acaba também perdendo seguidores, né? Porque as pessoas vieram para o nosso perfil não por conta da pessoa com a qual a gente está se comparando, vieram pela gente. Então a questão da comparação não me afeta, mas, assim, me afeta em certos momentos, né? Confesso que às vezes eu olho um perfil ou até uma página grande mesmo, nessas páginas que já são super conhecidas, que literalmente copiam conteúdo uma das outras. Já peguei página que copia conteúdo de uma página russa, gente. E foi assim, eu falei, cara, sério? Tipo, eu aqui suando, levo 3 dias para produzir uma lista de filmes e a pessoa simplesmente pega um conteúdo de uma outra língua só porque ninguém vai descobrir. Enfim. Mas a questão da cobrança, para mim, ela ainda é muito latente. Assim, mesmo nos dias que eu tenho consciência de que hoje eu estou cansada, hoje eu não vou produzir, tipo essa semana, tive uma semana muito pauleira, porque sozinha com um cachorro que tinha acabado de operar e deu vários BOs na operação dele, enfim. Eu realmente não estava conseguindo parar para produzir, porque eu não estava dormindo, eu estava 24 horas por dia, basicamente, em cima do cachorro. E aí fica aquela sensação ainda de não estou fazendo a minha obrigação, sabe? Tipo, não estou sendo suficiente. Tem gente lá que tá me seguindo, tá esperando meu conteúdo. Tem gente... Na verdade, não é nem só pelas pessoas que seguem, às vezes é pela gente. Né? Tipo, eu tinha que estar produzindo. Então, essa questão da cobrança ainda existe muito forte em mim. Só que eu tento dividir, setorizar o meu cérebro em dois, né? O cérebro que cobra e o cérebro que vai ser a parte desleixada, que vai falar, pode ficar cobrando aí, porque eu não vou fazer, não. Enfim, a cobrança é bem intensa mesmo. E, tipo, deixa a gente pra baixo, né? Eu já vi criadores de conteúdo falando aqui que já chegaram a desenvolver certos tipos de problemas psicológicos, né? Por conta do estresse de produzir aqui. Ju, eu queria só pedir um espacinho, porque eu me sinto muito incomodada às vezes quando as pessoas estão falando na live e a gente não presta atenção. Não, e aí, só dar uma lida aqui no que o pessoal falou. O Clube da G falou só quem produz conteúdo sabe a luta. Realmente, como eu tô falando, é bem difícil. Falando de arte, falou, eu tô até agora num limbo entre me assumir como produtor de conteúdo e encarar as redes como de vez em quando eu posto algo que eu curto. Eu ainda não sei como sair dele. Alguma dica? Eu acho que eu tô nesse limbo também. Sinceramente, eu me assumo como produtora de conteúdo porque você né? Se você está trazendo alguma coisa aqui que é uma criação sua, independente de ser uma crítica, né? Que é a sua exposição de ponto de vista, ou uma lista, ou alguma coisa, você está produzindo conteúdo. Então, você é um produtor de conteúdo. E eu te diria até para deixar a sua página como página de produção de conteúdo, né? Nas configurações do Instagram, porque isso vai facilitar muita coisa e vai te proporcionar ferramentas que o Instagram, uma página pessoal, né? Não proporcionaria. Não teria como. E isso vai ajudar também, tipo, é aquela coisa, né? Porque eu acho que a questão da cobrança é a seguinte: eu não vou me cobrar, eu quero que isso aqui seja
Desculpa, eu quero que isso aqui seja uma diversão. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que as pessoas acessem meu conteúdo. Porque, cara, eu tô passando aqui horas do meu dia me dedicando a produzir uma crítica, horas do meu dia me dedicando a produzir uma lista. Eu não quero passar em branco. Ninguém quer passar em branco. Se a gente tá colocando Sim. conteúdo aqui, a gente tem a intenção de que alguém, pelo menos algumas pessoas, leiam, né? Mas a dica que eu daria é assim, saiba equilibrar quando deixa de ser. Saiba perceber quando deixa de ser diversão. Se você criou a página porque gosta de cinema, porque gosta de série, porque gosta do conteúdo cinematográfico de maneira geral, não deixa a cobrança tirar a diversão, porque você acaba perdendo o gosto pela coisa, né? E você acaba Uhum. abandonando um hobby só por conta de cobrança, que na verdade não vem nem de você, vem do externo, né? Exatamente. Exatamente. Olha, estão falando aqui, a Meleca Pop falou assim que a sua voz é maravilhosa pra você fazer Menina, vídeos. obrigada. Deve ser o fone. Olha, isso que você falou, né? Eu tenho muito criador de conteúdo aqui que tem o sonho de que o projeto se torne a sua fonte de renda. E assim, existem N fatores que contribuem. Nossa, você falou tanta coisa assim pra gente bater papo aqui. Eu acho que essa cobrança nossa, né, que a gente mesmo impõe, ela é muito tóxica, porque é isso que você falou, deixa de ser algo que é para ser gostoso de fazer, para se tornar algo com aquela obrigatoriedade, e a gente entra num ciclo bastante problemático de cobrança e de comparação, eventualmente. E eu sei que é muito difícil, é um trabalho diário da gente se policiar com relação a essas coisas, e eu falo por mim mesmo. Porque Uhum. muitas vezes eu me sinto meio assim. E aí, isso é algo que eu sempre falo em toda live, né? Quem não tem nicho, subnicho específico, é muito difícil, porque é uma infinidade de coisas para falar, entende? Então, por exemplo, tem pessoas que participaram aqui do DTI Talk que falam com um nicho específico. E aí a sua produção de conteúdo é muito nichada, mas assim, para quem fala de filmes e séries no geral, é muito difícil. E aí, às É. vezes, alguém vai assistir um filme que saiu, ou sei lá, porque conseguiu ir para a cabine e tal, e já posta a crítica em seguida, ou já terminou aquela série lá, por exemplo. Acho que não teve um ser vivo nesse planeta que não escutou falar sobre Round Six. Todo mundo na internet, no Twitter, no Instagram, onde você ia, nos grupos do WhatsApp, falavam sobre Round Six. E eu não tinha assistido Round Six. E eu fiquei, vou ter que assistir essa série. É. Vou ter que ver. Já me interessei. Na verdade, assim, eu tinha me interessado, mas eu pensei, vou terminar de assistir outras coisas e tal. Mas a gente acaba sendo induzido. Porque tava todo mundo falando. É. E Eu aí. confesso que eu não. Só te interrompendo rapidinho. Eu confesso que eu não queria assistir. O Ben já tinha falado, vamos assistir, e não tinha me interessado. Mas aí quando eu vi que tava todo mundo falando, droga, vou ter que assistir esse negócio, porque, né? Acaba criando uma competição da gente querer sempre estar fazendo. É aquilo que eu Exato. falei, né? A gente olha pro lado, meu Deus, tá todo mundo falando disso, tem que falar também. E aí a gente que tem um trabalho, a gente que tem uma rotina, precisa parar, encontrar um tempo para enfiar uma série, um filme, para poder, tipo, obedecer aquela regrinha que tá todo mundo seguindo, né? Sim. E isso é um ponto importante que você falou, né? A gente cria meio que uma competição de tipo, tá todo mundo falando, eu preciso assistir. Eu assisti Round Six, gostei da série, mas eu não escrevi sobre ela. E nem sei se eu vou escrever. E aí, Juliana, vivo muito esse paralelo. Eu já tive aquele momento, logo no início do perfil, que eu assistia tudo que lançava. Tipo assim, eu vou assistir para fazer o conteúdo sobre isso. Sendo que, e até funcionou durante um tempo, e quando eu não fazia sobre determinados lançamentos, tinha gente que me mandava direct, tipo, você não vai fazer a crítica? Você não vai fazer... E aí, eu fui ficando um pouco angustiada com isso, com essa Uhum. cobrança. Cobrança das pessoas e a minha cobrança pessoal. E tinham coisas que não faziam sentido para mim. Porque, enfim, todos nós temos gêneros que a gente se identifica mais. Por exemplo, eu sei que você gosta, você é super fã de terror, por exemplo, né? Amo. Então, eu não sou. Eu comecei a assistir filmes de terror agora. Eu comecei, né? Final de semana passada, assisti 2 filmes de terror. Eu já estou me achando a cinéfila de terror. Mas, assim, terror não é muito um gênero que me atrai. Eu tô tentando quebrar um pouco as minhas dificuldades com o gênero, né? Mas eu não gosto de assistir tudo. Tem filmes que Uhum. não dá pra mim. E aí eu ficava me questionando, tipo, isso realmente faz sentido pra mim? Porque todo mundo tá falando, mas eu tenho zero interesses. Aí eu vou assistir isso. Então eu comecei a criar um próprio filtro.
né? Obviamente, o Round Six foi uma série que eu quis assistir, realmente, como eu falei, eu gostei, mas eu não senti vontade de produzir conteúdo sobre ela. Eu acho que eu vi todo mundo falando, que eu pensei, não quero falar sobre isso, não. Porque às vezes acontece também, né? Tipo, às vezes tá todo mundo falando sobre uma coisa, você corre pra assistir pra poder também falar sobre aquilo. E aí depois, na hora de produzir conteúdo, você vê, nossa, mas já tem tanta gente falando sobre isso. Tipo, será que eu de fato tenho alguma coisa pra acrescentar? Alguma coisa relevante pra eu sentar, fazer um post, gastar meu tempo com isso? Será que não seria melhor gastar meu tempo fazendo algo que de fato, né, vai acrescentar? Não só a minha página, mas também, né, trazer alguma coisa nova para os meus seguidores. Aconteceu a mesma coisa comigo com esses filmes, a menina que matou os pais, o garoto que matou meus pais. Eu iria assistir, mas eu iria assistir no meu tempo. E aí, do nada, eu abri as redes sociais e eu vi que tava todo mundo falando, né? Eu falei, gente, preciso assistir esse negócio agora. Fui assistir, acabei de assistir, eu já coloquei a mão, assim, acabei de assistir, já tava ali com o laptop para já criar o conteúdo. E eu falei, eu quero criar conteúdo sobre isso? Não, não quero. E aí eu não criei. E aí veio um monte de gente, mas você vai falar sobre? E aí eu até fiz stories falando, gente, olha, tem pessoal que tá perguntando se vai falar sobre, não estou com vontade, não acho que tem nada para falar que não tenha sido falado a respeito dos filmes ainda. Enfim, fiz uma pincelada nos stories, mas se não tivesse perguntado nem isso eu ia fazer. Então, é muito difícil, cara. Tipo, existe muita coisa nesse mundo de criar conteúdo que as pessoas pensam que é simplesmente sentar, escrever uma coisa em meia hora, você escreve uma crítica, em meia hora você faz uma lista e posta. Não é assim. Tem, tipo, o processo de criação é muito longo, né? Principalmente quando você cria um conteúdo que é um conteúdo de fato criado por você, não é um conteúdo reproduzido, ou então baseado em alguma coisa. Cara, tipo, eu levo às vezes 3, 4 dias pra fazer uma lista. Eu levo, tipo, 1 hora pra escolher uma imagem, sabe? Então, eu já tentei parar com isso, inclusive colocar cronômetro, falar, olha, agora eu vou pesquisar a imagem para esse post, só posso fazer isso durante 15 minutos. Não existe, porque você quer que seu post seja, sei lá, bonito, você quer que sua imagem seja uma imagem com boa resolução. E aí, às vezes também você quer, por exemplo, quando eu fui fazer a crítica da série You, eu vi que tinha muita gente falando sobre isso, né? As pessoas estavam todo mundo usando o mesmo pôster. Eu falei que é o mesmo pôster, né, da série. Eu falei que era achar um pôster diferente, aí pra você achar demora, enfim. Produzir conteúdo demora pra cacete por várias questões. E aí, às vezes, já aconteceu, não sei se já aconteceu com você acabar de produzir o conteúdo, você vai pra postar em uma página acabar de postar uma coisa muito parecida. Demais. Você perde todos os seus, fala, nossa, não quero mais também. Enfim, produzir conteúdo, cara, é muito difícil. É uma luta que a gente tem interna, externa, competição. Tem páginas que elas declaradamente, assim, não, obviamente eu não sou um competidor, mas declaradamente elas apresentam esse posicionamento de querer, não digo nem se comparar, mas criar mesmo, né, uma competição entre as páginas menores, porque isso existe. Eu tava olhando, né, as páginas que eu sigo outro dia, e, cara, eu gosto de seguir páginas que são diferenciadas, né, que trazem um conteúdo relevante. E aí eu fui ver que várias páginas que eu tinha começado a seguir há pouco tempo já desistiram, sabe? Páginas com conteúdo que não tinha aqui no Instagram. Mas é por conta de, tipo, acontece muito isso. Você tá começando, você tá vendo, tipo, quando seus números param de fluir, você fala, cara, tipo, não vai dar certo pra mim. E aí a sua vida real entra, né, na equação e você, de fato, não sai do lugar. Eu acho que tem muita gente falando sobre as mesmas coisas, né? Então, o que eu penso sobre isso, né? Eu acho que quem quer começar o projeto, cara, tem que começar, sabe? Porque a forma como você vai fazer, esse é o ponto de virada, né? É o seu diferencial, exatamente. Então, por exemplo, e aí agora vou falar como pessoa que consome. Eu conheci a Dandara quando eu conheci esse ano até, e algo que eu fiquei apaixonada pelo perfil dela é a maneira como ela escreve. Eu já até elogiei ela sobre isso, que eu acho a maneira que ela escreve muito bonita. Eu leio as críticas dela e eu fico, gente, eu queria escrever bonito desse jeito, sabe? É objetivo, é sincero e muito bem articulado. E eu fico, gente, que construção de texto maravilhosa. E essa é uma maneira que ela comunica que, tipo assim, beleza, outras pessoas estão fazendo críticas sobre aquele determinado filme, determinada série, mas a maneira como ela critica é única. Então, assim, se ela ou qualquer outra pessoa decidisse não fazer, porque, né, não, tem outras pessoas fazendo isso, ninguém ia fazer nada, ninguém ia sair do canto, sabe? Exatamente. E aí eu acho que é isso, é a gente buscar a nossa própria maneira de comunicar. Isso que você falou do tempo de produção, eu me identifico muito.
Porque as pessoas... Eu sei que tem pessoas que conseguem criar conteúdos, tipo assim, em 30 minutos ou menos. Sentou, fez... E eu não sou essa pessoa. Eu, tipo assim, levo assim, muito tempo, porque eu digo muito tempo mesmo. Por exemplo, eu assisti 007, eu precisei de uma semana para conseguir escrever a crítica. Eu fiquei tão impactada. E aí até fiquei pedindo desculpa nos stories, porque eu tinha me comprometido de postar crítica e eu não consegui, não rolou pra mim, entendeu? Eu fiquei muito abalada emocionalmente, daí eu pensei, meu Deus, não tô conseguindo, né? E aí eu levei dias para conseguir escrever a crítica, depois eu fui layoutar o post, porque todos os meus posts eu boto texto no carrossel, o que é um outro rolê, eu podia simplificar? Podia, mas às vezes eu escrevo muito e não cabe na legenda, temos esse problema também. Isso mata. E isso mata, exatamente. Então você tem que pensar em toda a disposição de texto para ficar uma coisa interessante, não ficar maçante, né? Fazer com que as pessoas leiam o conteúdo que você criou. Então, assim, é muito tempo e dedicação, sabe? E principalmente para quem é preciosista, de tipo assim, é como você falou, é a imagem, não é qualquer imagem, é uma imagem em boa resolução, que imprima aquilo que eu tô, que converse com o que eu tô querendo colocar ali, né? Exatamente. Enfim, é todo um rolê mesmo. Então, assim, eu super entendo. E por isso que às vezes eu sempre falo para a pessoa, gente, valorize o trabalho, né? Valorize o trabalho, porque é muito tempo e dedicação aqui em prol de um conteúdo desse sair, né? Então, Exatamente. eu acho Uma coisa muito. que... Ai, Pode desculpa. falar. Não, eu só ia apontar uma coisa muito legal que você falou também, a questão do nicho, né? Porque quando você cria, quando você começa a criar uma página para o Instagram, né? Uma das primeiras dicas, se você faz uma consulta, por exemplo, com uma pessoa que entende, né, de produção de conteúdo, de marketing digital, a primeira coisa que a pessoa vai falar decide um nicho. Só que, cara, sinceramente, eu já tentei ter um nicho. Ter um nicho numa página que fala sobre cinema é uma coisa assim muito difícil. Muito, muito, Sim. muito difícil. Por exemplo, se você olha, sei lá, um ano atrás, quando saiu, não foi um ano ou 2 anos atrás, enfim, quando saiu a página, quando saiu o filme, né, do Endgame, né, da Marvel, se a sua página era uma página de conteúdo que era voltada para filmes de super-herói, voltada para quadrinho, você tava bombando. Uma página de terror estava praticamente, né, sobrevivendo a base como é que fala? Sobrevivendo. Sou péssima com ditado popular, gente, mas tava respirando com a ajuda de aparelhos. Então, e aí acabou todo aquele hype lá dos Vingadores, e aí demorou um tempão pra vir o WandaVision, né? Tipo, que criou um outro hype. E aí uma página que fala só de super-heróis, chega numa época agora, por exemplo, né, que tá todo mundo mais voltado pro terror, falando de Halloween, que a gente tá no mês super comemorativo, né? A página acaba também que não sobrevive muito, né? Então, assim, eu tentei criar uma página que fosse voltada para um nicho. Eu queria inicialmente falar muito sobre drama, né? Principalmente dramas épicos, que eu amo dramas épicos, né? Filmes, por exemplo, que se passam em épocas de guerra. Eu sou apaixonada por isso. Só que, cara, primeiramente, não existe conteúdo suficiente para isso, né? Porque o cinema não produz esse tipo de conteúdo com a rapidez que eu precisaria trazer conteúdo para cá, então ia acabar que chegar num ponto que só ia criar conteúdo repetitivo. E aí tem essa questão também de que não adianta você querer brigar contra o público, né? Porque assim, se você está querendo produzir uma coisa que o público não está querendo consumir, é aí que você quebra, né? Suas pernas quebram. Porque não adianta você querer só injetar as coisas que você quer nas pessoas. Eu acho que produção de conteúdo no mundo cinematográfico, ela tem que ter um pouco dos dois. Tem que ter o que eu quero, né, o meu gosto, mas também tem que ter o que as pessoas estão querendo saber, o que as pessoas estão querendo ouvir. Então, por exemplo, se você pega e faz uma lista sobre filmes de terror agora, 2 horas, sua lista já tem 2 mil pessoas de alcance. Agora, se você posta sei lá, um filme romântico, uma coisa que não tem nada a ver com o assunto do momento, vai demorar pra caramba pra ter esse mesmo número, né? Então, eu acho que a gente tem que saber manejar as coisas também. E aí é uma das coisas que acaba dificultando quem tem um nicho, né? E aí eu falei, né, pra uns amigos meus, tipo, eles ficavam falando, tipo, fala mais sobre isso, que você é boa quando você fala sobre isso. Cara, eu não posso só falar sobre isso, porque de fato, assim, eu não vou chegar a lugar nenhum e eu vou acabar desistindo da página, então vou ter que criar outra página. Enfim, muita coisa pra pensar, cara. Tipo, tem que fazer mesmo uma consulta com alguém que entende de marketing digital, porque é tenso.
Você fala isso, aí eu penso, meu Deus, eu sou publicitária e minha especialidade é marketing digital. E eu não consegui arranjar subnicho também. Então, eu até é tópico de conversas que eu tenho também, do quanto que é difícil, porque eu admiro quem conseguiu encontrar, por exemplo, tem gente que fala sobre cinema sobre um viés feminista, tem gente que fala sobre cinema sobre um viés de psicologia ou de direito, e isso, enfim. Sabe que, tipo assim, eu nem consegui fazer da minha área, tipo, vou falar sobre cinema sobre um viés de publicidade. Não consegui me identificar com isso, sabe? Mas, conversando com uma amiga, ela deu essa sugestão, assim, que eu fiquei pensando que faria sentido para quem não pensa no nicho ainda, que é você trabalhar com editorias mesmo. Então, por exemplo, você pode ter uma editoria de conteúdo onde você vai falar só sobre filmes de época que sejam dramáticos, entende? Daí isso faz parte de um guarda-chuva de conteúdo que você tem e não te impede de falar sobre outras coisas, entende? E eu acho que a gente, quando conforme a gente vai produzindo, vai ficando muito claro para as pessoas que seguem quais são os gêneros que mais nos atraem. Então, por exemplo, quem me segue de algum tempo sabe o quanto que eu sou apaixonada por super-heróis. Quem te segue há algum tempo também sabe que você produziu muito conteúdo sobre super-heróis e que você trouxe vários conteúdos bem específicos sobre isso. Então, enfim, tem outras pessoas aqui que falam sobre o cinema cultura pop e também tem uma pegada para anime. Eu não sei se é porque eu sou oriental, mas já vieram me perguntar se eu assisto dorama, se eu assisto anime. Eu falo, ai, gente, que tristeza, eu não assisto, não tenho nem paciência. Eu não sou a pessoa certa. Eu não sou a pessoa certa, exatamente. Eu até indico o perfil de outras colegas. Eu falo, essa e essa pessoa aqui, elas falam sobre isso, mas não é porque eu sou oriental, não, que eu produzo conteúdo, porque não é o que eu tenho assistido ultimamente, né? Mas eu tenho tentado pensar nisso, nas editorias de conteúdo. Pode ir. Só dando uma pincelada aqui, Meleca Pop falou, quando todo mundo tá falando sobre algo, é até ruim porque o público fica dividido, é bom esperar o hype. Eu acho que é 50-50, porque, por exemplo, como eu citei o exemplo, né, de A Menina que Matou os Pais, existem certos tipos de conteúdo que se você não entra na onda do hype, quando você chegar lá, todo mundo já ouviu falar sobre aquilo. Então você também não vai atingir um certo nível que você teria atingido se você tivesse produzido na época do hype. A questão desse filme, por exemplo, é que quando estava todo mundo falando sobre ele, né, logo quando o filme estreou lá na Prime Video, não existe muito o que falar sobre o filme, né? Então você pode falar assim, os tipos de post que você pode fazer sobre a menina que matou os pais. Você pode falar sobre o crime, né? Sobre a parte real do que aconteceu, que todo mundo já está cansado de saber. Você pode falar sobre a sua opinião sobre o filme, né, fazer uma crítica, que vai ser positiva, negativa ou meio termo, não tem como fugir disso. Só que assim, as pessoas geralmente, quando é filme, acho que série até dura mais por conta dos episódios, mas quando é filme, eu acho que o hype, assim, grande dura uma semana, no máximo 2 semanas, se for um blockbuster. Mas se você espera mais do que isso, por exemplo, se eu fosse fazer uma crítica de A Menina que Matou os Pais agora, tipo, ia passar batida. Porque todo mundo já leu tudo que tinha para ler sobre o assunto, ninguém vai prestar atenção. Então, tu tem que ter seu reloginho ali também, sabe? Eu não sei, é muito difícil você encontrar um time perfeito para produzir coisas, a não ser que o público esteja te dizendo o que produzir agora, né? Como a gente está no caso de terror. A gente sabe que daqui a 2 meses vai ser a época de fazer coisas mais voltadas para o Natal, né? Então, assim, se o público não tá te dizendo, você pega um mês, assim, completamente solto, por exemplo, agosto, que nada acontece, né? Não tem data comemorativa, não tem nada. Aquele é o mês de você trabalhar todo o conteúdo que, tipo, ninguém mais vai produzir, só você. Mas eu acho que quando chega um mês ou algum assunto, ou acontecer alguma coisa que que está sendo crucial agora, não só para a cultura pop, né? Porque uma coisa que eu tento fazer muito na página é não voltar só para a cultura pop. Se alguma coisa acontecendo, sei lá, acontecer alguma coisa no ramo da política, acontecer alguma coisa no ramo da economia, sempre vai ter alguma coisa no mundo cinematográfico que vai remeter aquilo. E isso traz pessoas também. E traz novas pessoas, né? Não só pessoas que já estão na página. Enfim, gente, produzir conteúdo é muita doideira. Essa questão do hype que você falou, eu concordo em partes e discordo. Por quê? Eu acho que se você tivesse vontade de falar sobre isso, de divulgar, de compartilhar a sua opinião, você poderia postar a qualquer hora, entendeu? Porque eu parto da premissa de que quem é parte de uma audiência fidelizada, não importa time nem nada, eles vão ler e vão consumir o conteúdo, porque é você quem está escrevendo e falando sobre aquilo, sabe?
Mas eu entendo que, tipo assim, não é a maior parte dos seguidores. E aí, eu acho que o grande desafio é isso, fidelizar o suficiente para que qualquer coisa que você publique, eles tenham interesse. Porém, assim como a gente, a própria audiência também tem os gêneros que mais chamam a atenção deles, sabe? Então, eu, por exemplo, as pessoas que eu sou mais fidelizada, assim, que eu consumo conteúdo, que eu sei que a pessoa sempre posta, enfim, tem dias específicos, tem gente que posta em dias específicos e tudo mais, eu não me importo muito com a temática. Eu gosto de ler porque é a pessoa é a pessoa que escreveu, sabe? Então, eu entendo que sim, às vezes a gente tem essa percepção de tipo, isso daqui lançou e tudo mais, eu preciso. Eu acho que isso é muito comum, principalmente com crítica, né? Que foi o caso. Mas eu acho também que, tipo assim, cara, às vezes você não rolou você postar quando lançou, mas mesmo que postar depois, se é algo que você tem vontade de compartilhar um ponto de vista, publica. Eu tento fazer o seguinte, quando não é crítica, quando é no lançamento, eu não faço crítica, entre aspas. Eu, sei lá, categorizei a crítica como filmes mais recentes. Então, quando eu quero falar de um filme, sei lá, que eu assistia, é um filme que todo mundo já viu, mas eu não vi. Por exemplo, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que eu assisti agora. É a primeira vez que eu assisti. Sim, já assisti esse filme. E aí, se eu tivesse achado interessante trazer um ponto de vista sobre isso, eu iria publicar, por mais que todo mundo já ouviu falar desse filme, sabe? Aí eu acho que nesses casos, é meio que equilíbrio. Eu acho que nesses casos de filme mais antigo sempre vale a pena, porque você meio que tá resgatando também uma coisa que naquela época não tinha tanta gente para falar quanto hoje tem. Mas eu falo assim muito mais de questões de filmes que estão tipo, na moda agora. Você pega esse mês agora, né, novembro, vai estrear Eternos. Então a gente sabe que vai estar assim, Marvel, 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 Marvel. Se você surfa naquela onda ali, você vai, né, conseguir colher frutos. Se você deixa para postar sobre Eternos em dezembro, obviamente, né, sempre vai ter alguém para consumir o seu conteúdo, mas em termos de, assim, de números, digamos, o impacto vai ser um pouco menor, né? E é engraçado porque isso também acontece quando você é uma página de Instagram, que não é uma página completamente... uma página muito conhecida, né? Como a gente tem várias, que vai fazer cabine de cinema, né? Você é uma página expressiva, mas não muito conhecida. E aí você é convidado para assistir um filme, né? Na cabine de imprensa. E aí você posta uma crítica do filme antes do filme ser lançado para todo mundo. Muita gente não vai consumir por conta de medo de spoiler. Então, assim... É muito quebra-cabeça, né? Tem sempre alguma coisa para você encaixar. Uhum. Teve até um comentário interessante aqui do Roger, do Falando de Arte. Ele disse assim, para mim é só a obrigação de ver e postar algo sobre tudo que está em alta no momento é complicadíssimo. Quase uma ditadura do hype. Isso afasta muito desse trabalho nas redes. Ditadura do hype, eu gostei desse termo. Amém. Pois dá um post. Mas Inclusive, dá um post falar sobre isso. Dá um post, ditadura. Olha aí, Roger, dica de conteúdo para você, ó, falar sobre a ditadura do hype. Realmente, a gente vive essa ditadura do hype mesmo, encontrar o equilíbrio no meio disso tudo. E falando em equilíbrio, eu já puxo o gancho aqui porque a Geisa falou do Clube da G, né? Ela perguntou assim, vocês não acham que chega uma hora que priorizar o bem-estar vai de encontro às estratégias de criação para o crescimento? Ó, Dandara, vou deixar essa pergunta para você. Deixa eu só falar de novo com o meu cachorro, acabou de chegar aqui, ele entrou embaixo das pernas, eu tive que dar uma movida. Vocês acham que chega uma hora que priorizar o bem-estar vai de encontro com essa estratégia de criar? Acho, porém, eu acho que assim, eu acho que a gente vive num mundo hoje em dia que a gente tem mais abertura, né, para não só falar sobre essas questões do nosso psicológico, do nosso emocional, mas também encontrar essas algumas peculiaridades na gente. Não é tão fácil assim a gente focar em estratégia quando você está naquele ritmo que a gente falou da cobrança, naquele ritmo que a gente falou da comparação, naquele ritmo que a gente falou da competição. Eu acho que assim, quando você tem todos esses elementos trabalhando em conjunto, fica ainda mais difícil para você criar estratégia. Eu, por exemplo, né, eu tô até em frente, tá atrás da câmera no caso, né? Eu fiz um quadrinho aqui e aí eu colocava assim, sei lá, no último mês agora de outubro, eu ia escrever assim todos os dias de novembro. Eu ia olhar o que tem de estreia, que dia que eu vou publicar sobre essa. Por exemplo, tem um filme que eu tô esperando para ver, né, que é Antlers, do Guilherme Del Toro. Tô esperando para ver esse filme, acho que tem uns 2 anos já. E ele vai estrear agora.
Então ele já estaria aqui no meu quadrinho, sei lá, ele acho que vai estrear no dia 14 de novembro, chutando. Não, vai estrear agora em outubro, no final de outubro. Eu colocaria para falar sobre ele, sei lá, no dia 2 de novembro. Porque aí, se ele estreia no dia 28 de outubro, até no dia 2 de novembro já deu tempo de uma galera ver, enfim. E aí eu falo, né? Posso falar sobre ele sem ninguém, muita gente sem levar spoiler. Mas não funciona. Porque, por exemplo, sempre vai ter alguma coisa que você... sei lá, eu coloquei terça-feira que vem eu vou falar sobre Senhor dos Anéis. Mas na terça-feira que vem eu já posso falar sobre, sei lá, o filme que saiu da Netflix hoje que ninguém estava esperando. E aí sai o Senhor dos Anéis, aí eu mudo de lugar. Enfim, eu acho que estratégia existe e ela é muito válida, mas é muito difícil seguir estratégia quando você produz conteúdo sobre um assunto, né, que é o cinema, que o streaming, sério, que seja, que está sempre em movimento. E a gente não tem, infelizmente, um calendário de todos os streamings, de todas as produções de cinema. Às vezes tem aquele filme independente, por exemplo, que ele não vai sair no streaming, mas que todo mundo vai falar sobre ele, né? Que é um filme super... Eu, por exemplo, estou esperando para assistir Lamb, né? Que é um filme de suspense psicológico que está para sair aí. Muita gente não sabe sobre ele. Eu tenho certeza que quando sair vai gerar um frisson, porque ele já tem super cara de filmaço, né? E aí, tipo assim, quando o filme vai estrear, sabe? Quando eu vou conseguir assistir, já que ele não vai estar em nenhuma plataforma que eu tenho acesso. Então, sempre assim, sempre vai ter alguma coisa para você tirar, sempre vai ter alguma coisa para você mudar de lugar. E eu percebi isso, não foi nem quando eu estava tentando me planejar, né? Planejar o meu calendário. Foi mais quando eu estava planejando, eu fazia promessas para os seguidores, tipo assim, domingo eu vou falar sobre isso. Eu chegava no domingo, não tinha dado tempo de criar o post, não tinha mais interesse de falar sobre aquilo, queria falar sobre outra coisa, tinha assistido uma coisa mais legal para falar, e aí eu falava, gente, vai sair, não vai sair agora, vai sair. E eu já comecei também várias séries aqui que eu tive que parar por razões, tipo, eu comecei uma série que era a Tour das Séries, né, que eu falava de séries antigas, que foi uma coisa que os seguidores pediram, mas que eu não consegui dar continuidade, mesmo tendo me planejado. Me planejava com um mês de antecedência, semanas para fazer o post, e aí chegava na hora, eu não conseguia. Enfim, eu acho que o bem-estar existe, ele vai de encontro com as estratégias, mas assim, uma coisa não necessariamente vai ajudar a outra, sabe? Favorecer a outra. Eu acho que é um buraco muito mais embaixo. Eu me sinto até um pouco frustrada, assim, né? Como profissional de marketing digital e trabalhar com planejamento, o Deixa eu te indicar, justamente por não deter a maior parte do meu tempo, e principalmente agora que minha rotina mudou completamente, é muito difícil, porque eu acho que a crítica, para mim, Juliana, isso é um relato pessoal, ela é muito sobre o que eu sinto quando eu assisto algo, né? Então, é muito emocional. Então, às vezes, você não está inspirado. E aí, você assistiu o negócio, todo mundo assistiu, mas você não está inspirado para falar sobre aquilo, sabe? Ou não rolou ali. E aí, tipo, sabe? E uma coisa que me incomoda muito em outros perfis que eu sigo é quando eu vou ler e não senti nada. Eu não consegui entender o que a pessoa realmente achou do filme. Eita! Dei uma... Tudo sob controle, meu Deus do céu. Eu tomei um susto. Mas, e aí eu sinto muito isso, assim, sabe? E daí, tipo assim, às vezes você planejou, estava dentro ali do seu, sabe? Do seu plano, mas não rolou. E daí, tipo, vida que segue, né? Eu acho que a gente, no geral, todos nós temos uma estratégia macro que, tipo assim, eu quero crescer o meu perfil, ou eu quero virar uma autoridade para falar sobre, enfim, XYZ dentro do cinema, dentro do mundo das séries e tudo mais. Mas a gente saber encarar também que tudo precisa de flexibilização também, né? Então, tipo, não se frustrar quando às vezes o planejamento não sair conforme planejado, porque outras coisas na sua vida aconteceram e, tipo, e é assim, sabe? É muito difícil quando você... Isso aqui não é o seu ganha-pão. É muito difícil. Porque você encontra... É difícil encontrar equilíbrio no lazer e na obrigação, quando as duas coisas têm um pouco de obrigação, né? Por exemplo, eu trabalho de 8h30 da manhã até as 3h30 da tarde,
mas eu acordo cedo e aí tenho uma rotina de que o meu cachorro ele é cheio de mania. E aí eu dedico pelo menos 2 horas da minha manhã pra ele, pra alimentar ele, pra brincar com ele, porque ele vai ficar o dia inteiro sozinho. E aí às vezes eu levo ele pra passear antes de trabalhar, e aí eu volto, tenho que tomar café, ficar pronto e tal. O início já deu hora de ir. Às vezes eu ainda tenho que fazer o meu lanche, né, da escola. E aí às vezes tem um dia pisado na escola, chego em casa cansada. Eu super produzia o conteúdo antes de dormir, porque de noite meu cérebro funciona melhor, até quando eu escrevo mesmo, né? Escrevia meus livros e tal, sempre foi de noite. E aí agora eu tenho essa rotina de dormir cedo. Então, às vezes, eu falo, cara, eu tenho um intervalo entre 3h30 e 9 horas que eu tenho que tomar banho, tenho que dar janta do cachorro, e tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal, e tenho que ter um tempo pro meu relacionamento também. Enfim, e aí às vezes você não consegue encaixar tudo, não é todo dia que você consegue encaixar tudo. Ontem, por exemplo, foi sábado, e eu falei, cara, amanhã vai ser sábado, então eu vou produzir, vou fazer essa lista que eu tô planejando já tem um tempo e tal. Sentei pra fazer compra, como aqui não tem supermercado, né, fazer compra online, e aí eu demorei, tipo, 3 horas fazendo, colocando as coisas no carrinho, e aí depois tinha que comprar, tipo, roupa pra graduação das crianças. E aí demorei mais 4 horas pra comprar roupa, porque comprar roupa já é difícil online, então pior ainda. E aí quando eu fui ver já era 5h30 da tarde, já era hora de vantagem da janta pro cachorro, fazer minha janta, enfim. E aí nem sempre a nossa rotina responde com o itinerário que a gente fez pra página. É muita coisa aqui difícil. Mas a gente sobrevive. A Geisa disse assim, né? Eu tenho priorizado mais a saúde mental e bem-estar nesses últimos anos, né, de pandemia. E eu acho que minha amiga, você conseguiu o que acho que tá todo mundo querendo. É tipo esse equilíbrio mesmo, porque enfim, às vezes a minha amiga pessoal, ela sabe o quanto que eu entro na pira várias vezes por conta das coisas. Eu entro na pira e eu mesmo tento sair da pira. Porque, enfim, às vezes, como eu falei, né? A gente planeja e não rolou, sabe? E aí eu até evito, às vezes, fazer promessa, porque às vezes a gente promete e não consegue cumprir porque aconteceram mil coisas, e daí a gente, né, talvez as pessoas sintam uma falta de comprometimento. E, na verdade, não é. Foi porque realmente não deu. Não deu. Então, eu acho que não existe periodicidade certa. Por exemplo, tem que postar todo dia? Depende. Depende. Você consegue postar todo dia? Você não consegue, cara. Então, e tem dia, inclusive, que eu consigo, mas não estou afim. Tem esses dias também. Pois é. Eu acho que aquela máxima, né, de tipo, melhor qualidade do que quantidade, ela é muito válida pro que a gente faz. Porque, como a gente tá falando aqui, tem gente que faz crítico e faz conteúdo que você não consegue sentir o que a pessoa achou de determinado filme ou série. Claramente ela fez ali pra, tipo, postei, tá todo mundo falando sobre isso, eu também tô falando, e não entrega nada. E daí, inclusive, essa do Round 6, eu vi muito post, assim, que literalmente parecia que a pessoa tem que postar sobre isso, postou qualquer coisa. Eu falo, tipo, qual o sentido desse post? Enfim. Pois é. Eu, na verdade, Juliana, particularmente, eu procuro assim, o que eu tenho pra falar sobre isso? E não é nem, tipo assim, de ver todo mundo falando sobre isso, não. Porque, às vezes, tá todo mundo falando, mas eu também tenho algo pra falar que eu preciso falar, sabe? Aquela coisa. Mas, Round 6 foi uma série que eu vi, mas eu não senti aquela inspiração de, tipo, ai, cara, vou muito escrever sobre isso. Eu falei, não, vou falar nos stories mesmo e... Beleza, sabe, gente? Não tenho muito... Não tô afim, não tenho muito de falar. Beleza, todo mundo assistiu e tudo mais, e é isso. Vai ficar aqui nos stories mesmo. Eu prefiro trazer conteúdos mais robustos, prefiro entregar mais realmente do que eu gostaria nas postagens. E é isso que eu tenho tentado fazer. Como, por exemplo, já faz, acho que vai fazer uma semana, quase mais de uma semana, eu acho que vai fazer uns 10 dias que eu tô tentando fazer uma análise de Midsommar. Eu assisti Midsommar, assisti Hereditário, assisti, né? Conheci o diretor e fiquei, meu Deus do céu, eu quero muito fazer uma análise sobre Midsommar. E tá aí, estou ainda em processo de escrita, porque você analisar um filme não é fácil, não dá pra fazer assim meia horinha, né? E aí eu fico assim, Juliana, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem que você tá demorando, porque no final vai ficar um negócio legal, melhor do que eu, sei lá, postar qualquer coisa. Qualquer coisa, E às vezes você postando qualquer coisa também, você não consegue nem falar o que você queria ter falado, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito não sou muito fã, assim, de filmes de quadrinhos, baseados em quadrinhos.
Quando ele tá tentando comer o chocolate que tá na mesa. Mas assim, eu não sou tão fã de quadrinho, dos filmes baseados em quadrinho quanto as pessoas pensam, né? Em questão da Marvel, no caso, eu sou muito fã da DC, né? Mas eu sempre tento acompanhar porque eu gosto, eu não sou aquela fãzona que eu aparento, mas eu gosto bastante. E são conteúdos que eu gosto de discutir porque eu gosto que as pessoas estejam entrando nessa vibe agora, né, de consumir coisas que são baseadas em quadrinho, porque eu consumia os quadrinhos e geralmente não tinha com quem falar, e agora tá todo mundo falando sobre isso. Então, assim, já planejei lá em dezembro o que eu vou publicar sobre Homem-Aranha, sabe? Tipo, não só a crítica, obviamente, que vai ter a crítica do filme, mas também um outro conteúdo que eu quero falar sobre isso. Vou chegar lá em dezembro, vou conseguir produzir tudo que eu tenho planejado? Não sei, provavelmente. Bem capaz que não, porque eu vou estar de férias, vai ser meu aniversário, enfim. Um monte de coisa acontecendo. Mas o plano tá aqui, existe. E, enfim, cara, produzir conteúdo, né? Tem todos esses entraves, todas essas coisas que tornam muito mais difícil encontrar prazer, mas o prazer existe, né? Tô falando isso porque acho que foi falando de arte. Alguém perguntou lá no começo, tipo, qual que é a dica? A dica é você se deixar levar pelo que você sente, igual a Ju falou, sabe? Produz o que você quer produzir, conta o que você quer contar. Da maneira como você quer contar, que eu acho que isso é o mais importante, e as pessoas vão vir para você, porque sempre existe alguma coisa. Se você produz o seu conteúdo da maneira como você se expressa, né, como você quer se expressar, cada um tem um jeito diferente de se expressar, então sempre vai ter alguma coisa que as pessoas vão buscar em você, porque só você vai fazer daquele jeito, só você vai falar daquele jeito. Então, assim, vai fazendo na sua vibe. E aí uma coisa também que eu até peguei dica com uma diretora de marketing digital, que é você tentar tornar isso daqui uma coisa mais pessoal, digamos assim, sabe? Conversa com as pessoas, tipo assim, não faz mal de vez em quando dar uma desviada do assunto, falar um pouco, sei lá, sobre alguma coisa que está acontecendo na sua vida, obviamente não contar seus problemas pessoais, né? Mas, tipo assim, tenta ser amigo do seu público, sabe? Eu vejo muita página que é aquela página bastante superficial, né? Posta muito conteúdos maravilhosos, mas você não sabe a cara do administrador da página. E isso torna muito impessoal, sabe? Porque existe ainda uma barreira entre você e a pessoa que está produzindo, né? Ou então entre você e a pessoa que está te consumindo. A pessoa não te conhece, a pessoa não sabe quem você é, a pessoa não sabe como você é, e acaba que essa falta de percepção reflete um pouco no seu conteúdo, porque quando você vê um rosto, por mais que, assim, por exemplo, aqui na minha página não tenho o meu rosto no perfil, tem um logo, mas as pessoas sabem quem eu sou, porque eu já vi aqui tantas vezes falar, às vezes não tem nada para falar, eu venho aqui contar a história, o que aconteceu na minha vida, enfim. Colocar um pouco do seu pessoal também na sua página sobre cinema, ou sei lá, independente de ser de conteúdo que você produz, porque isso atrai as pessoas querem se identificar com você, né? Elas querem entender por que você está produzindo aquilo, quem é você, por que você tem esse ponto de vista, qual a sua história, o que você tem para falar além do seu conteúdo. Enfim, isso cria um elo mais forte entre você e o seu seguidor. É basicamente como assistir um filme, né, gente? Quando a gente assiste um filme, a gente vê o personagem, a gente busca no personagem o que a gente se identifica, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E quanto mais a gente se identifica, mais a gente gosta do filme, né? Então, criem essa relaçãozinha que eu acho que é muito importante pra cá também. Meu Deus, já deu a dica final. Não vou nem pedir para ela falar assim, ai, deu uma frase motivacional. Já tá aí, gente. Que produz conteúdo. Fica a dica. A grande dica, ela acabou de falar. Disso tudo, inclusive. Roger, sobre Midsommar que você falou aqui, que não se sentiu bem. Cara, né, eu acho que ninguém se sente bem assistindo esse filme, porque ele causa muito desconforto mesmo, né? Então... enfim, quando eu compartilhar a análise você vai ver, mas assim, eu não tô dizendo... Eu tive sentimentos conflitantes, mas eu tive um tempo de amadurecer o filme, eu tenho uma visão que eu quero compartilhar, porque depois que eu amadureci ele, eu pensei, cara, que filmão! Então eu passei assim, a admirar realmente a história por trás do Midsommar. E que bom que você conseguiu tirar aí alguns ensinamentos dessa live, quando você arranja... Embora eu acho que você já tem um nicho, né? O Roger, ele também tem um projeto que ele começou na pandemia, que é o Diálogos do Isolamento. Ele traz vários convidados legais, inclusive eu já participei. Que legal. Então, pois é. Eu vou seguir quando acabar a live, porque já tem pessoal aqui famosas. que eu não acompanho. Já é bom saber, Pois é. porque
E aí já é um nicho por si só, né? Esse quadro dele é muito legal, que começou aí durante a pandemia. Dandara já. Nossa, gente, passou tão rápido. Já foi um A pouco mais gente, de 1 hora de live. A gente vai falando, o papo vai emendando, né? E. Mas eu acho que assim, eu acho que você falou muito sobre como você começou, qual é o seu processo, né? Como é a sua linguagem do conteúdo que você trabalha. Eu acho que ficou tudo muito claro. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, bota aqui no chat pra gente já, antes do encerramento, já poder tirar essas dúvidas. Mas fiquei muito feliz quando você vier para o Brasil, não sei por onde você vai, quem sabe a gente se encontre por aí, né? Quando liberarem aí o acesso à Austrália. Não sei se um dia eu vou te visitar, tá? Vem, cara. Olha, Não, você vai amar a Austrália. Perigo de vir e voltar mais pro Brasil. ai, gente, eu morro de medo desses bichos que você fala. Cara, mas toda vez que você compartilha, eu fico, gente, socorro. é muito do lugar, porque antes eu não via nada disso, nunca vi uma aranha. Aliás, pouco vi aranha, porque quando eu morava onde era frio, não tem barata, não tem aranha, não tem nada disso, né? Vim pra cá, mano, tipo, morar no zoológico. Aqui em casa agora tem gato, né? Que não é meu, que é gato de rua, apareceu aqui em casa ontem. Gato, tem aranha, tem. Como é que chama? Um pássaro noturno que fica gritando de noite, enfim, zoológico aqui embaixo, mas é muito bom. Bom, mas enfim, um dia, quem sabe, inclusive eu tenho uma amiga que ela tá para ir para o intercâmbio para a Austrália, olha, desde início de 2020. Pois é, início de 2020, e é isso. Bom, obrigada quem ficou aqui até o final com a gente. O papo foi. Nossa, muito obrigada por você ter topado, ter apoiado essa comigo. Nossa, quero falar mais. Fiquei muito feliz. Vamos fazer a nossa live da Marvel, né? Vamos, que não saiu ainda. Um problema, que não saiu. Olha, gente, na live que a gente fez da Marvel, eu, a Karen e a Bu do Farofa Geek, a Dandara participou no chat e a gente, meu Deus, ela tem que estar aqui na live com a gente para falar sobre isso, porque ela entende muito da coisa toda. E aí, vamos combinar essa live, vamos se comprometer aqui de realmente fazer essa live com você. E é isso, muito obrigada de verdade pelo seu tempo, foi um bate-papo muito legal. E, enfim, por favor, agora é o momento do seu jabá, chama aí a galera para te seguir, quem não te conhece ainda, e é isso. Gente, na verdade, primeiro eu quero agradecer, porque, cara, já faz muito tempo que eu não fazia live e eu já tinha esquecido essa sensação gostosa de bater papo, assim, descompromissado. E acho que falei muito, né? Acho que falei além da medida, porque vai puxando várias coisas, enfim. E a gente sabe que também ninguém tem tempo para ficar sentado aqui 2 horas assistindo, né? Mas, cara, muito obrigada por me convidar, Ju. Tipo, admiro você, admiro sua página, já te falei várias vezes que eu amo seu jeito de falar. E, gente, quem ainda não me segue, se você quiser dar uma olhada na minha página, dá uma olhada no meu conteúdo, ver se bate, né, com o que você gosta de consumir e tudo mais. Estou sempre tentando trazer alguma coisa nova. A página ela é mais voltada para críticas, mas trago também listas, trago curiosidades. Se você gosta de terror, se você gosta de quadrinhos, se você gosta de filmes no geral. Gosto muito também de dar uma pincelada no cinema independente, né, que é um cinema que fica um pouco esquecido. Enfim, dá uma olhada. O meu arroba, se não me engano, é arroba Câmara Secreta com 2 T's. Posso estar enganada. Com 2 T's, isso. E é isso, cara. E agradecer mesmo quem ficou aqui até agora. Eu não consegui mais ler os comentários porque, por alguma razão, já faz alguns minutos que parou de aparecer para mim os comentários. Eu vi que você comentou que alguém falou de Midsommar, mas para mim não surgiu aqui. E, cara, é isso. Vamos fazer essa live de Marvel, pelo amor de Deus. Eu já tô aqui, gente, por que eu vou falar de Marvel quando estrear os Eternos agora? Depois eu vou vai comigo, esse mês. Claramente. Então vamos, porque esse mês, novembro, dezembro agora, e janeiro, né, vai bombar, porque tem filme série, enfim, muita coisa pra falar. E é isso, obrigada mais uma vez pelo convite. Vou te convidar também para uma live na minha página quando eu voltar com esse ritmo, porque agora eu tô tentando dar tô tentando voltar a escrever, tô tentando, enfim, organizar tudo na minha vida, né? E aí eu não tô vindo aqui com tanta frequência, mas vamos fazer essas lives saírem, esse bate-papo. Cara, muito bom falar com você, Ju. Obrigada mesmo. Imagina! Olha, o Roger daqui do Falando de Arte já falou para você que vai te convidar aí pro Diálogos do Isolamento, o quadro dele. Obrigada. Roger, já vai lá seguir a Dandara e convidar ela aí. Me manda inbox o perfil, porque agora eu já perdi todo mundo, gente. Eu quero seguir vocês também. Porque tem muita gente aqui que eu vi que eu não sigo. Enfim. Obrigada, Ju. Vai chegar aí o convite para você e vamos organizar para a gente falar aí sobre Marvel, porque vai vir muita coisa boa aí agora nos próximos meses.
Tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigada. Obrigada Boa aí noite a para todo vocês mundo. aí. Tchau. Tchau.